Eu sinceramente nunca vi uma destruição política tão sensacional quanto a que Lula fez com Romeu Zema. O Zema ele foi tão destruído que num evento recente em Minas Gerais, ele foi vaiado durante um minuto. Um massacre de vaias que teve alguns momentos que nem dava para ouvir a voz do governador de Minas. Mas o Lula não parou por aí, porque o Lula ele está aos poucos destruindo o bolsonarismo quase que por dentro, massacrando e pisoteando em todos os potenciais herdeiros de Bolsonaro, como Zema e também o Tarcísio de Freitas. O Lula ele quer antagonizar com Bolsonaro, já que Bolsonaro não é um adversário, porque Bolsonaro está inelegível. Na sua opinião, você que é de Minas, como está o governo de Zema em Minas? Você concorda que ele foi destruído? O que você achou dessas vaias? Você curtiu as vaias a Zema? Então deixa o like e se inscreva no canal. Essas vaias do Romeu Zema foram uma das coisas assim mais interessantes, podemos dizer assim, politicamente falando, que ocorreram nesse ano de 2023. Muita coisa aconteceu, mas essas vaias chamaram muito a atenção. Porque nós estamos fazendo uma cobertura aqui sobre a destruição política do Romeu Zema, principalmente por conta dos erros que ele fez e do massacre que Lula está promovendo contra ele. E aí ele foi até um evento em Minas Gerais. Na verdade ele não foi, né? Ele marcou presença com um vídeo gravado, então nem ao vivo ele entrou. E quando o Zema apareceu, uma chuva de vaias acabou cobrindo o local. Foram vaias ininterruptas durante 60 segundos, ou seja, um minuto. As vaias elas foram tão altas que em alguns momentos nem era possível ouvir Romeu Zema. A oposição, claro, compartilhou e muito esse vídeo, essa situação, demonstrando assim o enfraquecimento do governador de Minas Gerais, que foi, como a gente sabe, massacrado por Lula porque Zema cometeu um erro. Zema ele quis se distanciar muito rápido de Bolsonaro e marcar a oposição de um modo muito rápido com Lula. Então Zema se encontrou apenas uma vez com Lula logo no início de 2023. Mas ele é um amador, porque Minas Gerais tem uma dívida bilionária que precisaria ser renegociada. E o que o Lula fez? Beleza, o Lula renegociou essa dívida usando o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Porque assim o Lula ele conseguiu fazer acenos ao Senado, ao Pacheco, Davi Alcolumbre e também ao PSD, que é o partido do Pacheco, facilitando assim as aprovações no Congresso, principalmente no Senado. E quando o Romeu Zema começou a relinchar e a chilicar com o Lula, várias pedradas começaram a surgir. Porque o Zema falou o seguinte, não sei o que tem, falaram muito, fizeram pouco, piriri pororó. O Haddad, vocês sabem que o Haddad é um lord, é um gentleman, chamou o Zema de vagabundo. Claro, usando outras palavras, né, palavras mais polidas, mas chamou o Zema na cara dura de vagabundo. Uma humilhação total de alguém que está politicamente muito mal posicionado, porque o Bolsonaro também o abandonou. O Bolsonaro nunca foi muito com a cara do Romeu Zema. Só que recentemente, o ex-presidente colocou o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, como um postulante para 2026. E segundo Paulo Capelli do Metrópolis, o Bolsonaro disse que o Jorginho Melo comete muito menos deslizes como o Zema e também o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas que compareceu naquele evento do PAC, que o Lula colocou para discursar e moeu o Tarcísio. Naquela oportunidade, o Jorginho Melo, ele mandou um secretário e o Bolsonaro achou que ele fez corretamente. É claro que o Jorginho, ele pode ficar mais ao lado de Bolsonaro, porque ele não tem as pretensões nacionais que o Romeu Zema tem. O Romeu Zema ele tem uma dificuldade porque ele é um político muito ligado a Minas, ele não tem uma projeção nacional. Só que ele errou, porque ele tentou se distanciar muito cedo de Bolsonaro e tentou ser oposição muito cedo ao Lula, ou seja, ele queimou a largada. Em um evento recente em São Paulo, deve fazer aí uns 3 meses, né, mas esse ano, o Zema ele quis se colocar como uma figura moderada, fazendo um ataque indireto ao Bolsonaro, ao falar que os filhos dele não estão na política. Foi uma indireta a Bolsonaro, porque todos os filhos do Bolsonaro são políticos. O Carluxo pegou essa indireta e atacou o Romeu Zema. E os bolsonaristas todos vieram e começaram a atacá-lo. Depois, o Zema ele cometeu um erro fatal, que foi
para tentar mostrar para a população de Minas Gerais que aquilo que o Lula falava não era verdade, que ele tinha se encontrado com o governo federal, ele tirou uma foto com o Fernando Haddad. E aí acabou. Porque os bolsonaristas não toleram fotos com seus adversários políticos ou com seus inimigos, como no caso de qualquer integrante do governo Lula. O Zema, completamente perdido, um total amador, foi amassado tanto por Lula quanto por Bolsonaro. Se ele tem pretensões palacianas em 2026, elas não vão se concretizar. É claro que toda essa situação envolvendo Zema, envolvendo Rodrigo Pacheco em Minas Gerais, gerou uma ciumeira danada no PT. Porque o PT quer ser privilegiado, porque o PT tem pretensões de assumir a prefeitura de Minas e principalmente o governo do estado, que já foi do Fernando Pimentel. Mas o Lula não está preocupado com isso. O Lula até deu um puxão de orelha no partido, naquele evento do próprio partido. O Lula falou, olha, é o seguinte, nós precisamos fazer acenos a todos os partidos, nós precisamos governar com todos, nós precisamos fazer uma frente ampla e todos serão necessários. Se nós tivermos candidatos mais fortes de outros partidos, nós temos que compor com eles. E o Lula está certo. Porque todas as dificuldades que estão sendo impostas pelo Congresso mais conservador precisam ser solucionadas com a frente ampla que ele prometeu durante a campanha. E ele está cumprindo o que prometeu e está colhendo frutos. Porque no mesmo dia que o FMI colocou o Brasil na 9ª posição das economias maiores do mundo, ultrapassando o Canadá, sendo a segunda economia mais forte da América, atrás somente dos Estados Unidos e, portanto, a economia mais pujante da América Latina, nós tivemos uma melhora do rating brasileiro, da nota de crédito, justificada pela aprovação da reforma tributária, que foi possível somente graças à grande frente ampla, à grande composição que Lula fez com os outros partidos, com outros políticos, no caso com o Romeu Zema não, com o Rodrigo Pacheco. Então o Lula colhe esses louros. E tem uma outra estratégia, que é uma estratégia interessante, de antagonizar com o Bolsonaro. Alguns comentaristas políticos falam que essa estratégia de Lula é um erro, porque ele mantém vivo o Bolsonaro. O problema que esses caras ainda não entenderam é que o Bolsonaro está morto. Ele é quase como uma rainha Inês, lá do Dom Pedro. Está morta. Ela figura ao lado do rei, mas ela não existe mais, não tem vida. O Bolsonaro figura politicamente? Sim, mas ele está inelegível. O Lula concentra como o seu principal inimigo, o seu principal adversário, alguém que é inofensivo, eleitoralmente falando. Porque o Bolsonaro não tem voto. O Bolsonaro não vai disputar. E enquanto isso, ele destrói o Romeu Zema aqui, lança o bolsonarismo contra o Tarcísio de Freitas a colar, porque aquele evento do PAC que o Lula colocou o Tarcísio para discursar foi uma armadilha que o Lula colocou o Tarcísio caiu. Os aliados do Tarcísio viram que foi uma armadilha. E o Lula só vai aqui, ó, cozinhando o galo, distribuindo o jogo, antagonizando com o Bolsonaro, aprovando as suas medidas no Congresso, aos poucos, claro, com muita batalha, com muita luta, com muito esforço, mas aos pouquinhos o Lula está destruindo esses bolsonaristas que acham que entendem de política.